Pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente e hoje nós daremos início ao nosso caderno 2. Nós veremos os conteúdos que estão no capítulo 1, que são esses que já estão aí disponíveis para vocês. Então, nós vamos estudar o futuro simples, o futuro imediato e o futuro contínuos. Então, vamos começar com o futuro simples. O futuro simples é uma forma verbal comumente utilizada para expressar eventos que ainda não aconteceram. Indica também uma probabilidade, decisão tomada no momento da fala não planejada. Então, o futuro simples é aquela ação que vai acontecer, mas que eu não planejei, eu não organizei para que ela viesse a acontecer, ok? Então, nós temos aí esse primeiro exemplo. I think you will buy some fruit. Eu acho que eu irei comprar algumas frutas. Então, eu não tenho certeza, não estou me organizando para isso, né? Talvez a gente consiga, a gente faça isso. Então, esse é o futuro simples, é o futuro que não precisa de planejamento para acontecer. Vamos observar aqui a formação desse tempo. Então, nós temos a primeira coisa que nós vamos utilizar é o sujeito da frase, seguido de will, mais o verbo na sua formação normal, sem a partícula to. Então, essas são as palavras que você deve encaixar para você formar, criar uma frase no futuro simples. Então, quando nós vamos utilizar? Vamos observar aqui. Para expressar decisões tomadas no momento da fala, que foi o que nós citamos no início. Por exemplo, quando eu digo assim, the bell is ringing, I will answer the door. A campainha está tocando, eu irei atender a porta. Observe que você só foi até a porta, atender a porta, né? Você não planejou ir lá abrir a porta para a pessoa que está batendo. Você só fez isso porque outra ação aconteceu primeiro, né? O fato da campainha ter tocado lhe impulsionou, né, a você ir até a porta e abrir a porta. Então, aqui é o futuro que não se planeja, certo? Então, a próxima informação que ele traz é o seguinte: para fazer ofertas e promessas, nós também vamos utilizar o futuro simples. Por exemplo, I will help you study for your test. Eu irei ajudar você a estudar para o seu teste. Então, aqui ele traz a ideia de promessa e de oferta. Nós também vamos utilizar o futuro simples para fazer previsões, como por exemplo, o que está sendo colocado nessa frase aqui. My son will be a great engineer. Meu filho se tornará ou será um ótimo engenheiro. Então, aqui nós temos uma previsão, né, de que isso vai acontecer no futuro. Em seguida, nós temos aqui a formação, a estrutura de will ou de will, mas nós na forma contraída, na forma reduzida. Observem que você pode utilizar das duas maneiras. Você pode usar o will ou você pode abreviar ele e usar dessa forma, apóstrofo LL. E você pode colocar na forma negativa o will not ou então won't. É opcional, ele traz essas duas formas. Em seguida, ele vai trazer as informações acerca das frases, da formação das frases negativas e interrogativas. Então, somente o will vai sofrer alteração na negativa e na interrogativa. Então, vamos observar como é que ficam essas alterações. Então, aqui nós temos uma frase afirmativa, onde nós usamos a estrutura que foi citada aqui acima, certo? Ó, sujeito da frase, o will, give, que é o verbo na forma normal, e o complemento. Então, aí a construção da forma afirmativa, no futuro simples. Em seguida, nós temos a formação da negação, que a única coisa que vai mudar em relação à afirmativa é que nós vamos acrescentar a partícula not. No caso, ele colocou I won't. Eu posso também colocar I will not, tanto faz. E, para interrogar, eu vou iniciar com a partícula will e o verbo, o sujeito, o verbo na forma normal, e não esquecer que tem que colocar o ponto de interrogação. Lembrando, pessoal,
que em relação às frases interrogativas, caso você tenha um pronome interrogativo, então o pronome interrogativo tem que começar a iniciar a frase. Depois segue essa sequência que está aí. Will, I, give e o restante da frase, certo? Em seguida, nós vamos para o futuro imediato. O que o futuro imediato traz de informação para a gente? Então, vamos lá. O futuro imediato, perdão, é o futuro que nós vamos construir com o uso da partícula going to, que está aqui, ó. Going to, ela é usada para expressar intenções, planos, quando há evidência de que algo vai acontecer logo. Então, aqui, gente, é uma ação que vai acontecer, que nós vamos planejar para realizar essa ação. Qual é a estrutura dessa frase? Nós temos aqui, ó, tá de vermelho. Nós temos aí o sujeito da frase, seguido do verbo to be, que lá no futuro simples nós não utilizamos o verbo to be, esse área, aqui nós vamos utilizar. Então, segue sujeito mais verbo to be, esse área, dependendo do pronome, a partícula going to, o verbo principal e o complemento da frase. Então, observe esses exemplos aqui, ó. Nós temos, I am going to go my homework tomorrow. Eu, ó, essa frase aqui, que eu estou comentando. Eu irei para minha casa amanhã. Então, é como se eu estivesse em outro lugar, em outra cidade. Eu estou me organizando para voltar para casa. Então, esse é o futuro imediato, é o futuro que eu preciso planejar. No segundo exemplo, nós temos look at those dark clouds in the sky. It is going to rain soon. Olhe aquelas nuvens escuras no céu. Irá chover logo. Então, aqui nós temos uma evidência, né? Baseado na informação, na imagem que eu vejo, eu posso afirmar com um grau de certeza que a ação pode vir a acontecer, tá bom? Então, próximo. Nós também aqui temos a formação. O futuro imediato também tem as três frases, afirmativa, interrogativa e negativa. Então, na primeira frase nós temos She is going to go Paris next week. Ela irá para Paris próxima semana. Então, aqui nós utilizamos a sequência que está lá na estrutura. Sujeito da frase, verbo to be, partícula going to, verbo go na sua forma normal e o complemento da frase, ok? Na negativa, segue a mesma sequência, eu vou só acrescentar a partícula not, tá? E eu posso colocar também aren't na forma abreviada. E a interrogativa, eu vou iniciar com o verbo to be, caso você não tenha pronome interrogativo, e segue o restante da sequência, ok? E para finalizar, nós vamos para o futuro contínuos, tá? Vamos ver como é que ele acontece. Então, a sua formação, futuro contínuos, eu vou ter sujeito, o will, be, que é o diferencial nesse tempo verbal. O be é o verbo to be, sem estar conjugado. Então, o be vai aparecer para afirmar, interrogar e negar. E o verbo principal, sem to, mais a terminação ing no final do verbo. Então, vamos observar as outras informações que nós temos aqui. Quando é que nós vamos utilizar? Para expressar ações futuras que se estende no tempo. Então, como o próprio nome já diz, o futuro contínuo é uma ação, o verbo vai trazer a ideia de que a ação não foi finalizada, ela está andando, está acontecendo, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos para clarear mais um pouquinho essa informação que eu acabei de passar. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, esse aqui que eu vou destacar. He will be working in Madrid next year. Ele estará trabalhando em Madrid próximo ano. Então, dá essa ideia de que a ação está andando, certo? E aí a formação, a estrutura, ela segue o que foi colocado aqui em cima, né? Nós temos o sujeito, o will, o be, o verbo com a terminação ing, certo? Nessa outra frase,
que está aqui embaixo, nós temos: Please, don't come here at night. I will be having dinner. Por favor, não me ligue às 9. Eu estarei jantando. Então, também é da ideia de que a ação está andando. Eu estou jantando, estarei jantando. Essa é a ideia que o futuro contínuo traz, que o tempo contínuo traz. E em seguida, ele dá também, pessoal, a forma contraída, que acontece do mesmo modo. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Que acontece do mesmo modo que acontece nos outros tempos, no futuro simples e no futuro imediato. Eu vou colocar o will ou o apóstrofo LL ou a forma negativa, o want. Isso é opcional. E a forma afirmativa, nós temos aqui um exemplo. Desculpa, deixa eu voltar de novo. Então, a forma negativa, afirmativa, tá aqui, vai ficar: Tomorrow at this sometimes I will be having my job. Né? Então, nessa frase, nós temos a estrutura formada assim como ele sugere. Sujeito, seguido de will mais be, verbo no infinitivo, com a terminação ing que está colocada aqui no final do verbo. Na negativa, ele apenas acrescentou a partícula not e seguiu a estrutura normalmente. E a interrogativa, ele utilizou a partícula will no início, seguido da estrutura que é estabelecida para que a gente possa estar estruturando essa frase, ok? Então, pessoal, dessa forma a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro para você. Mas se não ficou, não tem problema, porque eu espero você mais tarde na plataforma Plural, para a gente tirar as possíveis dúvidas. E também nós iremos realizar as atividades que estão lá no capítulo que nós estamos estudando agora, ok? Capítulo 1, lá do caderno 2. Então, um abraço e fiquem bem.